Olá, meu nome é Pablo Vilar, sou crítico de cinema e diretor do portal Cinema em Cena, e esse é o vídeo sobre o terceiro dia do Festival de Tribeca de 2016. Hoje eu consegui ver 5 filmes. O primeiro deles foi a estreia na direção da Katie Holmes, um filme chamado All We Had, que é um filme que gira em torno da relação entre uma mãe e uma filha. A mãe é vivida pela Katie Holmes e a filha adolescente, que tem 14, 15 anos no filme, é vivida por uma atriz chamada Stephania Owen, muito boa por sinal. E o filme acompanha, como eu falei, a relação entre essas duas personagens, que é uma relação... A personagem da Katie Holmes é engraçado porque parece que ela faz o possível para se distanciar de qualquer imagem glamurosa ou minimamente glamurosa. Ela vive o que os americanos chamam, os norte-americanos chamam pejorativamente de white trash. Uma mulher pobre, ela já surge em cena fumando, despenteada, mal vestida, com o dente faltando. Então, assim, sem qualquer vaidade por parte da Katie Holmes, pelo menos fisicamente. Eu acho que aí existe uma certa vaidade artística, né, de se distanciar da imagem glamourosa e tal, mas isso é algo que é natural de qualquer forma de expressão. E é uma mulher que tem a vida completamente em caos. Ela não consegue, ela é obrigada a fugir constantemente das casas que ela aluga com a filha e levar a televisão, por exemplo, para vender porque não consegue pagar. E aí elas param o carro quebra e elas param numa cidadezinha e conhecem o dono de um pequeno restaurante local que é vivido pelo Richard Kind. Esse sobrenome Kind, eu acho que poucos atores fazem tanto jus ao sobrenome quanto o Richard Kind. Depois vocês pesquisem. Richard Kind, K-I-N-D. Vocês vão lembrar quem que é. Você pode não associar o nome, mas vocês vão lembrar e vão ver que ele é a personificação da simpatia. Ele, aliás, foi o ator que fez a voz do amigo imaginário no Divertidamente. Esqueci completamente o nome dele. Mas a direção da Katie Holmes é uma direção segura, eu acho. É um filme que ela sabe que é um filme que depende muito dos atores e ela conduz muito bem o elenco. Aliás, eu acho que o problema do elenco, se é que tem algum, é que aí tem aquela coisa que é uma atriz conhecida, estreando na direção, ela consegue atrair vários nomes para viver papéis secundários. E isso é terrível, porque quando surge, por exemplo, a Judy Greer surge em cena, você cria uma expectativa em relação à personagem. Ela aparece por uma cena e não volta mais. E isso vale para vários outros personagens. Então, quer dizer, uma personagem que poderia ter sido vivida por uma atriz desconhecida, mas não, vamos colocar a Judy Greer porque é a estreia na direção da Katie Holmes e tal. Mas é uma direção em que ela sabe, como eu falei, que depende dos atores. A condução da narrativa ela faz de uma maneira que não tem aquele vício do diretor estreante, que é tentar chamar atenção para si mesmo. Ela não faz grandes firulas, como grandes movimentos de câmera elaborados, que não caberiam nessa narrativa de maneira nenhuma. Ela tem maturidade para saber disso. Então é um bom filme. O filme ele só tem um problema, que aí é mais um problema de roteiro, que é uma falta absurda de estrutura. O filme não tem um arco bem definido. Quer dizer, ele tem começo e fim, no sentido de que começa a relação dessas duas pessoas de um jeito e a gente sabe que vai caminhar para chegar em outro ponto. Agora, a transição é feita de uma maneira muito problemática, de uma maneira até repetitiva às vezes. Problemas que voltam e são solucionados e de repente não são solucionados, ou começa a surgir uma subtrama que é abandonada. Um personagem, como eu falei, que às vezes surge e você espera e ele é descartado, e não existe nenhuma justificativa narrativa para ver para acontecer isso. Então é um filme bom. Eu acho que a Katie Holmes se revela uma diretora com potencial. O segundo filme que eu vi no dia foi um documentário chamado Magnus, sobre um gênio do xadrez. Ele é considerado Mozart do xadrez, que é um norueguês chamado Magnus Carlsen. E o filme é interessante porque, engraçado, isso não fica claro no filme. Se as imagens de arquivo, se é um projeto que eles foram filmando ao longo dos anos, ou se realmente assim existia uma abundância de imagem de arquivo, porque o filme registra assim a vida desse menino toda, inclusive passagens que normalmente você não filmaria se fosse um vídeo caseiro, sabe, que é praticamente plano de cobertura, vamos dizer assim, e tá no filme.
Mas se foi filmado pro filme ou se realmente deu sorte que eles tinham uma vontade exagerada de cobrir a vida do garoto, o fato é que a gente consegue ver esse menino crescendo, evoluindo como jogador de xadrez, a personalidade dele se desenvolvendo em alguns pontos, mas não se desenvolvendo em outras, e o filme acaba funcionando como um grande estudo de personagem. A gente aprende a gente começa a ter simpatia pelo Magnus Carlsen. E o filme aborda justamente a chegada dele, a disputa do título de melhor do mundo. Claro que há algumas manipulações no sentido de que o indiano, que é o campeão anterior, ele é retratado de uma maneira quase vilanesca, como um cara que se prepara muito usando computador, ele se prepara mais decorando o que o adversário fez de uma maneira fria, sem envolver muito, talvez, elaboração, vamos dizer assim, inteligência, o raciocínio, e que ele emprega vários grandes mestres de xadrez para decifrar o jogo, a forma de jogar do adversário. Então, enfim, é um pouco maniqueísta nesse sentido. Mas é natural, a gente está acompanhando a vida do menino desde criança. De repente ele vai disputar com um cara que a gente está conhecendo naquele momento, é claro que a gente vai. A nossa identificação tá com ele. E é um bom filme. É um filme bacana e ele é um personagem interessante. Então funciona, como eu falei, um documentário que funciona bem como estudo de personagem. O terceiro filme que eu vi no dia foi um outro documentário chamado Memories of a Penitent Heart, Memórias de um Coração Penitente, que é a história. Basicamente, a diretora ela resgata a história do próprio tio, que morreu de AIDS há 25 anos, e ele era gay, ele saiu da família de Porto Rico, ele veio morar em Nova York, e tem toda essa vida que ele leva, inclusive ele tem um casamento de 12 anos, que a sobrinha não fazia ideia. A avó dela, a mãe do cara, era profundamente homofóbica, muito religiosa. Então ela vai desencavando essa história e tentando recuperar, encontrar, por exemplo, esse amante o parceiro do tio dela. E é uma investigação muito pessoal. É um documentário como forma de terapia. E isso não é necessariamente ruim. Embora eu ache que cada vez mais tem tido um número proporcional de documentários que são assim, olha, o centro sou eu. Eu lembro que eu comentei sobre Em Busca de Yara, sobre a Yara Avelberg, que foi feito pela sobrinha dela, e o filme é sobre a sobrinha. Ela vai perguntar às vezes para a mãe está contando um caso da Yara, o envolvimento dela com Lamarca, e de repente a menina, que é a diretora, pergunta: pai, foi aí que você descobriu que estava grávida de mim? Pô, não interessa se ela descobriu que estava grávida de você nesse ponto ou não. E esse filme tem muito disso. É um documentário que, como eu falei, funciona como forma de terapia para a diretora. E às vezes, mesmo nesses filmes muito pessoais, a história, às vezes, ela é muito particular, e de tão particular ela se torna universal. E o caso desse cara tem muito disso, porque ele era gay no início do estouro da epidemia de AIDS em Nova York, que foi um desastre absoluto. A epidemia de AIDS no início, matou gente pra caramba, e o fato dele ser rejeitado pela família. Então é uma história universal, só que ela exagera na particularidade, ela puxa tanto para falar da família dela e da maneira como a família dela reage e como ela se importa em relação àquilo, que ela acaba diminuindo um pouco a importância universal do filme, e esse é um problema. O quarto filme que eu vi no dia foi um terror chamado Fear Inc., que é um filme que ele é uma mistura de Vidas em Jogo, aquele filme do David Fincher com Michael Douglas e Champagne, e a série Pânico. É a história de um cara que ele adora filme de terror, ele quer ser amedrontado, e ele descobre que tem uma empresa chamada Fear Inc., Incorporated, que se encarrega disso, de preparar sustos moldados para a pessoa. E aí ele contrata essa empresa. A partir do momento que isso acontece, o espectador já é levado a duvidar de tudo. Então o filme meio que se sabota, porque todo o terror que vai se desenvolvendo, o espectador fala, não, isso faz parte do jogo. Isso é óbvio, faz parte do jogo. Mesmo quando eles estão tentando convencer que não faz parte do jogo, você fica pensando, não, isso faz parte do jogo. Então, eu não vou contar o que acontece no final, obviamente. Mas vamos supor que chegue no final, a gente descubra, sei lá, primeiro, das duas possibilidades, que realmente era tudo um jogo. A gente já sabia que era tudo um jogo. Não, a gente descobre no final que não era um jogo, que tinha realidade ali. Ok, mas agora o filme acabou. E eu não experimentei esse terror durante o filme. Então meio que eles desenvolvem uma premissa que é impossível de funcionar. Ou pelo menos não se não tiver na mão de um cara como David Fincher, que conseguiu, mesmo o espectador às vezes duvidando do que estava acontecendo em Vidas em Jogo, ele conseguia ficar
na dúvida ou não. E o último filme que eu vi no dia foi um documentário chamado For the Love of Spock, sobre a vida do Leonard Nimoy, dirigido pelo filho dele, Adam Nimoy. E é um filme bastante abrangente. É um filme de quase 2 horas de duração. Realmente assim, aborda a carreira dele toda, desde o início, quando ele fazia pontas em séries como Gunsmoke, e até Outer Limits, até o momento em que ele obviamente, vira o Spock, começa a carreira, depois passa pela série Missão Impossível, ele flerta com a carreira de músico, eu fui poeta, fotógrafo, é um cara que tinha uma curiosidade artística, um impulso artístico de expressão muito grande. E o filme cobre tudo isso. E às vezes de uma maneira muito preguiçosa. Por exemplo, tem o famoso vídeo do Leonard Nimoy, só olhar no YouTube, né? Leonard Nimoy Hobbit, que ele cantando O Senhor dos Anéis, que ele basicamente, tipo assim, aquele é famoso, tem que colocar no filme. Então ele inclui, mas inclui como uma piadinha, não explica de onde surgiu o projeto, o que o Leonard Nimoy achava daquilo, nada, e passa para frente. E ele faz isso com algumas passagens significativas da vida do Leonard Nimoy. Mas de modo geral, a parte que realmente dá até título ao filme, a criação desse personagem icônico, o Spock, os 50 anos de Star Trek, o filme cobre muito bem. E realmente a gente consegue conhecer bem mais do ator, da pessoa por trás do Spock, do Leonard Nimoy em si. Se o filme tem um problema, é o mesmo problema do Memories of a Penitent Heart. Várias vezes ao longo do filme, o Adam Nimoy parece querer fazer o filme sobre ele e a relação dele com o pai, que era problemática, babá. Então, às vezes, ele interrompe a narrativa para falar: nessa época eu não estava bem com meu pai. Agora, nessa época a gente estava melhor. Nessa época a gente brigou de novo. Sim, ok, tá, mas não, sabe, desculpa, não me interessa se você estava bem com seu pai ou não, me interessa o Leonard Nimoy. Então, quando o filme está falando do Leonard Nimoy, ele é bacana, é um bom filme, é um filme realmente assim, é muito bom mesmo, assim, mas tem esse problema quero falar narcisismo, egocentrismo do diretor, não sei. Mas, de novo, o documentário funcionando como terapia. Então foram esses os 5 filmes que eu vi no terceiro dia do Festival de Tribeca 2016. Um grande abraço, bons filmes.